Olha, já faz um tempo que a gente gostaria de fazer um vídeo discutindo como as empresas e editoras de RPG de maneira geral se comparam com os descomunalmente grandes nomes do entretenimento. A gente tem guardado essa ideia desde meados do ano passado, na verdade, quando escândalos tendo muitas dessas grandes indústrias se tornaram quase rotinas nas notícias. Maus tratos a artistas, péssimas condições de trabalho a técnicos e às vezes até mesmo funcionários de vários campos diferentes sem remuneração por seus trabalhos. Porém, um outro assunto recente nos fez dar um novo fôlego a essa discussão. Bom, o assunto acabou ficando bem vasto, mas a gente vai fazer o que pode daqui. Talvez ainda seja comum para grande parte do público RPGista pensar em editoras de RPG, ou pelo menos as mais famosas e já estabelecidas no mercado americano, como títulos bilionários, com milhões de funcionários e lucros exorbitantes. Bom, olha, depois da gente fazer uma pesquisa, a gente constatou que isso está bem longe da realidade. Mas para estabelecermos alguns padrões para comparação, temos que entender que há várias diferenças na classificação de tamanhos de empresas entre os padrões americano e o brasileiro. E naturalmente a coisa fica ainda mais complicada quando os padrões consideram faturamento e é necessário converter as moedas daqui para lá e de lá para cá. Então por isso, e como isso também é apenas para darmos uma noção no assunto, nos limitaremos apenas a avaliar as condições de funcionários que cada classificação usa. No caso dos Estados Unidos, há duas classificações a respeito, mesmo considerando apenas o número de funcionários. Segundo a Central States Agency, eles usam isso aqui. E segundo a OECD, eles usam esse padrão aqui. Isso posto, e mesmo usando os padrões diferentes, a grande maioria das empresas do meio RPGístico seriam, no máximo, empresas médias. Isso inclui a Onyx Path, Green Ronin, Fantasy Flight, Kobold Press, Mongoose Publishing, Evil Hat, Flying Buffalo e até a Paizo. Sim, ainda há empresas nesse meio como a Games Workshop, dona da franquia Warhammer, possuidora de incríveis 2.643 funcionários, o que também é bem mais até mesmo do que a quase onipotente Wizards of the Coast, que informa ter cerca de 1.500. Sim, são necessárias muito mais pessoas para simplesmente escrever um livro de RPG, que dirá cuidar de várias linhas de suplementos e manter tudo isso organizado para os fãs. O que acontece nesse sentido é que essas empresas contratam escritores, artistas e revisores, muitas das vezes como freelancers. Então eles não constam legalmente como funcionários, subordinados à empresa ou vinculados a ela. Pode até soar estranho para nós, brasileiros, mas meio que tem sido feito assim nos Estados Unidos desde sempre. Nosso ponto principal aqui era apontar como empresas e editoras de RPG de maneira geral são empresas e negócios bem menores do que a maioria pensa. Mas a gente chega a dizer que isso talvez seja algo bom. Pelo que temos visto nos últimos tempos, ser dono de fortunas que beiram o incalculável, construídas em tão pouco tempo, parece ser uma receita infalível para casos de abusos e outros escândalos e até mesmo crimes. Que não conseguimos evitar de pensar que muito mais ainda foi varrido para debaixo do tapete. É o caso da Disney. Foi o caso da White Wolf. Foi o caso da Blizzard. E nem mesmo a Wizards of the Coast se manteve livre de polêmicas do tipo nesses últimos anos. Estamos longe de sermos especialistas, economistas, pessoas iluminadas ou superiores a ponto de crermos e estarmos em posição de ensinarmos alguma coisa nesse aspecto. Mas se há alguma coisa comum a todos esses casos, talvez seja exatamente o caso de ser completamente sobre-humano manter o controle sobre entidades tão grandes assim. Sim, o universo cinematográfico da Marvel é muito bom ao que se propõe, mas a sua própria excelência e ritmo acelerado ditam um ambiente de trabalho que submete artistas e técnicos a regimes desumanos, para dizer o mínimo. E o que o RPG tem a ver com tudo isso? Bom, o fato de termos empresas não tão gigantescas assim quanto a Disney permite exatamente essa maior humanidade em tudo o que eles produzem. Notícias que falem de tratamentos ruins a quaisquer profissionais de qualquer área correlata são recebidos com muito maior escândalo pelos consumidores, ou pelo menos deveriam. A proximidade com o público é muito maior. A imensa maioria de autores não se veem como seres superiores iluminados acima de uma plebe consumidora irracional. Diferentemente do tratamento que os olimpianos, atores, estrelas e astros, por exemplo, recebem tanto lá quanto cá. Então, aproveitando em meio a tudo isso e esse clima de incerteza e preocupação em que muitas pessoas têm andado em relação a uma certa licença de jogo e como ela afetará o futuro do hobby,
Nossa dica é que, se você está realmente muito preocupado com isso, tente se encontrar num verdadeiro cosmo que existe fora dos reinos de certos magos que vivem na costa. Você ajuda empresas não tão grandes assim a crescerem e a prosperarem nesses tempos difíceis. Você ajuda a dividir mais igualmente as fatias do mercado. E talvez até mesmo ajude a Wizards a se corrigir. Ou pelo menos assim esperamos. Mas e você? Quais são seus títulos prediletos de editoras nem tão grandes assim? Diga-nos aí nos comentários e agradecemos muito toda ajuda que puder dar também a esse humilde canal do YouTube. Longe de ser significativo até mesmo dentro do próprio nicho. Seja se inscrevendo ou compartilhando nossos vídeos a quem puder. E é claro, como de costume, ótimas rolagens a todos.